A paz, meu irmão, a paz, minha irmã. Que alegria poder te encontrar aqui nesse momento, nesse espaço sagrado de escuta e entrega. Você não está aqui por acaso. Nada nesse instante é comum. Porque há uma palavra liberada sobre a tua vida e ela não volta vazia. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja em guerra. Uma guerra que você não começou. Injustiças, perseguições, gente que se levantou contra você sem motivo, calúnias, portas que se fecharam sem explicação, feridas abertas por mãos que deveriam cuidar e não ferir, palavras que te atingiram como flechas venenosas, situações que tentaram te fazer desacreditar de tudo, até de Deus. Mas escute, respire fundo agora. E ouça isso, como se o próprio Deus estivesse sussurrando ao seu espírito. A batalha não é tua, é minha. E eu vou confundir os teus inimigos. Sabe, às vezes Deus não responde como esperamos. Ele não tira a luta, Ele não. Evita o confronto. Ele não silencia os acusadores de imediato. Mas Ele começa a agir de forma silenciosa, estratégica, divina. Ele entra no campo de batalha por dentro, confundindo planos, embaralhando estratégias, desmantelando conspirações sem que você mova um dedo. A palavra diz que Ele faz isso, que Ele ri dos ímpios quando eles armam ciladas contra os justos. E Ele não ri por deboche, Ele ri porque Ele já viu o fim, e no fim é você de pé. E os teus inimigos confundidos. Hoje essa palavra vem como bálsamo para o teu coração abatido, mas também como uma convocação. Porque quando Deus confunde os inimigos, Ele também exige que o justo permaneça em fé. Firme, limpo, alinhado com o céu. Você está pronto para isso? Está pronto para viver a justiça de Deus com os olhos cheios de fé e não de vingança? Está pronto para ver Deus agir por você sem precisar se defender? Se essa palavra já está te alcançando, se você crê que é resposta do céu para a sua alma, já deixa seu like aqui. Isso não é só um clique, é um ato de fé, é um amém digital. Um selo espiritual de que você está dizendo: Senhor, essa palavra é para mim. Agora, respire fundo outra vez. Porque o que vem a seguir é espada e bálsamo, confronto e cura, julgamento e misericórdia, porque o nosso Deus é justiça e Ele vai agir por você. A base da nossa meditação está em 2 Crônicas 20, 22, 24, e quero que você ouça esse texto com reverência, com o coração aberto, como quem escuta o próprio Deus, falando ao pé do ouvido. Cote. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e os do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram derrotados. Os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do Monte Seir para os destruir e exterminar. E, tendo eles exterminado os habitantes de Seir, ajudaram uns aos outros na destruição. Quando Judá chegou ao alto do lugar de onde se vê o deserto, olharam para a multidão e eis que eram corpos mortos caídos por terra. Nenhum escapou. Cote. Esse texto é tão poderoso que chega a queimar por dentro. O povo de Judá estava cercado. Os inimigos vinham em multidão. Não havia recursos militares suficientes. Não havia estratégia humana que pudesse garantir vitória aos olhos naturais. Era questão de tempo até a destruição. Mas havia um povo que sabia o que fazer, buscar ao Senhor. Josafá, rei de Judá, convocou um jejum, reuniu o povo, clamaram, se humilharam, reconheceram sua fraqueza e Deus respondeu. Mas o mais impressionante não foi só a resposta, foi como Deus respondeu. Ele não mandou espadas, Ele não fortaleceu os guerreiros, Ele mandou adoradores à frente do exército.
louvor no lugar de lanças, cânticos no lugar de armas. E foi nesse ambiente de adoração, no meio da guerra, que Deus confundiu os inimigos. Eles começaram a lutar entre si. O exército que vinha contra Judá se autodestruiu. O povo de Deus só precisou observar e recolher os despojos. É esse o Deus que está conosco. O Deus que confunde, que vira a mesa, que desmantela conselhos do inferno, que muda o curso da batalha. E faz isso quando confiamos. Esse texto não é só uma história, é uma estratégia espiritual, é uma verdade eterna. E hoje é uma profecia para você. Talvez o inimigo te cercou, talvez os relatórios são ruins, talvez tudo parece perdido, mas se você levantar um altar de fé, de adoração verdadeira, Deus vai agir. E quando Ele age, o inimigo se confunde, se desorienta, se destrói. E você apenas contempla. Há momentos em que Deus não nos chama para lutar com armas. Ele nos chama para confiar enquanto Ele luta por nós. Mas essa confiança não é passiva, ela é expressa em adoração, em entrega, em silêncio reverente. Porque quando você permanece em paz, enquanto tudo ao redor grita caos, você está declarando com eu creio que o Senhor está comigo. Deus confundiu os inimigos de Judá quando eles começaram a cantar. Você entende isso? Eles cantaram antes da vitória, louvaram antes da resposta, exaltaram o nome do Senhor enquanto ainda havia um exército armado diante deles. E é exatamente aí que a fé se manifesta. A fé que só celebra depois que vê, não é fé, é reconhecimento. Fé de verdade é quando você ainda sente medo, ainda vê o exército inimigo se aproximando, ainda não tem garantias, mas mesmo assim você levanta as mãos e diz: Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. É nesse momento que o céu se move, que os anjos são enviados, que o próprio Deus desce ao campo de batalha. Você não precisa gritar, não precisa se justificar, não precisa contra-atacar. Deus vai confundir os teus inimigos. Lembra de Daniel? Seus acusadores tramaram, manipularam o rei, prepararam a cova. Mas a boca dos leões foi fechada. E no dia seguinte, os mesmos que armaram a cilada foram lançados ali. Não pela mão de Daniel, mas pela mão da justiça divina. Lembra de Esther? Ramã construiu a forca para Mardoqueu. Mas quem foi enforcado nela foi ele mesmo. Porque quando Deus se levanta, Ele vira o decreto, muda o cenário. Exalta os humildes e humilha os arrogantes. Agora eu te pergunto, quantas vezes você tentou lutar com as suas próprias mãos? Quantas vezes respondeu ofensas com mais palavras? Quantas vezes planejou devolver o mal com o mesmo veneno? Quantas vezes tentou provar que estava certo? Você precisa descansar. Não porque o inimigo desistiu, mas porque Deus assumiu a guerra. Às vezes Ele permite que o inimigo avance um pouco. Às vezes Ele deixa o Egito perseguir até o mar. Mas é porque Ele quer que todo mundo veja que até o impossível se curve diante dEle. Ele abre o mar, Ele afoga os cavaleiros, Ele marca o seu nome com glória, para que ninguém duvide de quem é o verdadeiro Senhor dos exércitos. Deus confundiu os inimigos de Gideão com trombetas e cântaros. Deus confundiu os filisteus com o clamor de um exército que nem existia. Deus confundiu Nabucodonosor quando ele viu 4 homens na fornalha. Deus confundiu os religiosos quando Jesus ressuscitou. E Ele ainda confunde hoje. Confunde aquele chefe que tenta te oprimir sem motivo. Confunde aquele familiar que te persegue sem razão. Confunde aquele sistema que tenta te calar. Aquela estrutura que parece inquebrável. Confunde até os pensamentos que te atormentam, te acusam, te paralisam.
Mas há uma condição. Você precisa se posicionar em fé. Não adianta querer a justiça de Deus e andar em desobediência. Não adianta pedir livramento enquanto guarda mágoa. Não adianta clamar por vitória com o coração cheio de vingança. A confusão de Deus sobre os inimigos não é um espetáculo para nosso prazer. É uma resposta ao coração que permanece íntegro, mesmo quando ferido. O que Deus vai fazer não é sobre você, é sobre Ele. É sobre o nome dEle sendo santificado. É sobre o reino dEle sendo estabelecido. E se você estiver alinhado com isso, se prepara. Porque a mesa já está sendo posta. Aquele que te humilhou vai assistir você sendo honrado. Aquele que zombou do seu choro vai ver a sua dança. Aquele que disse que você não tinha mais saída vai ver a porta aberta que ninguém poderá fechar. Porque o nosso Deus não apenas livra, Ele expõe, Ele revela, Ele humilha os Deus soberbos e honra os quebrantados. E o mais lindo é que você não vai precisar sujar as mãos, só os olhos de tanto chorar. Mas será choro de alegria, de alívio, de gratidão. Você crê nisso? Então declare agora mesmo: Senhor, eu confio em Ti. Confunde os meus inimigos. Luta por mim, eu descanso em Ti. Senhor, Tu sabes, Tu vês, Tu sondas o que ninguém vê. Tu conheces cada lágrima que escorreu no silêncio. Tu estiveste lá quando me feriram, quando falaram de mim pelas costas, quando planejaram meu fracasso, quando desejaram minha queda. Deus, eu não sou perfeito, eu erro, eu falho, mas o meu coração o Senhor conhece. E hoje eu me prostro diante do Teu trono, não como quem pede vingança, mas como quem clama por justiça. Senhor, eu não quero revidar, eu não quero me defender, eu só quero confiar, quero entregar. Porque a Tua palavra me diz que a vingança é Tua, Tua é a justiça, Teu é o juízo, Teu é o poder de confundir os que tramam no escuro. Então faz isso, Senhor. Confunde os planos do inimigo, confunde as palavras do acusador, confunde os que se levantam contra o Teu propósito na minha vida. Traz confusão ao acampamento inimigo, como fizeste com Gideão. Levanta Teu braço forte como levantaste contra Faraó. Mostra Tua glória. Não para que eu seja exaltado, mas para que o Teu nome seja temido entre os povos. Deus, eu coloco minha causa em Tuas mãos. Eu não quero lutar com minhas armas. Me ensina a guerrear com louvor, com rendição, com confiança. Porque quando eu Te adoro no meio da guerra, os céus se abrem e o inimigo se desfaz. Sopra, Senhor. Sopra sobre os que tramam até que se confundam. Sopra sobre os que se escondem até que sejam expostos. Sopra sobre os que resistem ao Teu mover até que se prostrem. Mas acima de tudo, sopra sobre mim. Purifica meu coração. Tira de mim o desejo de vingança. Tira de mim qualquer raiz de amargura. Eu não quero só ver meus inimigos caírem. Eu quero ver Teu nome ser glorificado. E se no fim for preciso perdoar os que me feriram, eu perdoarei. Porque eu não luto como o mundo luta. Eu luto de joelhos. E é de joelhos que eu venço. Que venha o Teu reino. Que seja feita a Tua vontade. Que a Tua justiça prevaleça. E que os meus olhos contemplem o que o Senhor prometeu. Nenhum dos Teus inimigos escapará. Eu creio. Eu espero. Eu descanso. Em nome de Jesus. Amém. Pai. Agora eu quero clamar não só por mim, mas por cada vida que ora comigo. Agora, Senhor, aqui há homens e mulheres que estão feridos por batalhas que nunca escolheram. Pessoas que foram injustamente atacadas, traídas por quem amavam, cercadas por palavras malditas, vítimas de inveja, de rejeição, de abuso, de calúnia. Mas Tu conheces cada nome, cada história.
Tu vês o que ninguém vê. E é por isso que eu te peço, com todo temor e com toda a fé, age por eles. Confunde os inimigos dos teus filhos. Envergonha os que se levantaram contra a tua promessa. Cala a boca dos que zombam do que o Senhor está construindo. Senhor, entra com justiça naquela casa onde o pai abandonou a família. Entra com fogo purificador onde a mulher foi traída, humilhada, exposta. Entra com justiça. Naquele trabalho onde o chefe oprime, onde há perseguição sem razão. Entra com favor onde há portas fechadas por inveja, por medo, por injustiça. Pai, quantos aqui estão orando comigo debaixo de pressão? Quantos não sabem como vão pagar as contas esse mês? Quantos estão vivendo com o coração esmagado por causa de um diagnóstico terrível? Quantos estão com a alma adoecida, pedindo forças para não desistir? Senhor, levanta-te agora como guerreiro, entra no campo, quebra os arcos, derruba os muros. Abre caminho no meio do deserto. Tu és o Deus que confunde os egípcios, mas ilumina o caminho do teu povo. És o Deus que confunde os fariseus, mas revela o coração dos simples. És o Deus que confunde o inferno com a tua cruz, porque quem achou que tinha vencido, perdeu, e quem parecia derrotado, ressuscitou. Assim também será na vida de cada um aqui. Aqueles que estão caídos, o Senhor vai levantar. Aqueles que estão escondidos, o Senhor vai exaltar. Aqueles que estão esquecidos, o Senhor vai lembrar. E aqueles que estão sendo perseguidos, o Senhor vai guardar e fazer triunfar. Senhor, eu oro agora por cada pedido que será deixado aqui nos comentários. Por cada nome que vai aparecer escrito por fé. Cada hora por mim, cada não aguento mais, cada Senhor me ajuda. Tu conheces, tu sabes, tu ouves. E eu te peço, responde. Derrama provisão sobre os desempregados. Traz cura aos que estão em tratamento. Restaura famílias que estão à beira do divórcio. Liberta os que estão presos em vícios, em crises emocionais, em depressão profunda. Protege os filhos dos que estão aqui. Guarda a entrada e a saída de cada um. E sobre todo espírito de acusação, de confusão, de opressão, lança por terra. Agora, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essa comunidade de fé que se reúne aqui dia após dia. Pelos intercessores que têm orado uns pelos outros. Pelos testemunhos que brotam nos comentários como flores no deserto. Pelas vidas que são tocadas, renovadas, restauradas a cada oração. Que o teu Espírito continue pairando sobre esse lugar. Que essa comunidade digital seja uma extensão do teu altar. Que aqui haja fogo. Que aqui haja paz. Que aqui haja cura. Agora eu te peço, meu irmão, minha irmã, se essa oração falou contigo, deixa o teu pedido aqui nos comentários. Ou deixa teu testemunho, se Deus já começou a agir. Porque o teu comentário não é só um texto, é um altar, é uma faísca. É um sinal de que você está de pé, de que você crê, de que você não está sozinho. Escreve aí com fé. E nós vamos orar com você, orar por você. E muito em breve, vamos celebrar juntos a tua vitória. Agora ouça com o coração escancarado, porque essa não é uma despedida. Comum, é uma declaração profética. É uma bênção selada nos céus. É uma palavra carregada da autoridade daquele que é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre os teus inimigos. Eu profetizo sobre a tua vida. Todo plano do inferno contra ti está sendo confundido. Toda palavra contrária está sendo revertida. Toda seta lançada nas trevas está voltando para o acampamento inimigo. Porque o teu Deus é escudo ao teu redor. É glória sobre a tua cabeça, é mão forte que age em teu favor. Você não será envergonhado, você não será derrotado, você não será destruído. O Senhor já enviou reforço, já ordenou aos anjos a teu respeito, já moveu os céus pela tua causa.
e nenhum dos que confiam nele será abalado. A vergonha que planejaram contra você vai se virar contra os que planejaram. O abismo que cavaram será a própria ruína deles. A armadilha que montaram será a exposição da injustiça. Mas você, filho, você, filha, vai seguir de cabeça erguida. Porque não foi você quem se levantou para guerrear, foi Deus. E se foi Ele quem começou, Ele vai terminar. Hoje o Senhor te reveste de força. Hoje o Senhor unge a tua cabeça com óleo fresco. Hoje Ele declara, essa batalha não é tua, é minha. E se é dele, é certa a vitória. Que a tua mente seja blindada agora. Que a tua alma se encha de esperança. Que o teu espírito se renove com fogo e fé. E que quando tudo terminar, o teu testemunho seja um só. Foi Deus. Só Deus poderia ter feito isso. Recebe agora essa palavra com fé. Não é só uma fala, é uma unção. Uma cobertura. Uma sentença divina. E nada, absolutamente nada, poderá impedir o que o Senhor já determinou sobre ti. Você é mais que vencedor. Você é alvo do cuidado de Deus. Você é protegido pela sua justiça. E você vai viver para ver os teus inimigos confundidos e o nome do Senhor glorificado em nome de Jesus. Amém. Se essa oração te alcançou, se essa palavra penetrou tua alma, se teu coração ardeu enquanto o Senhor falava contigo, então não vá embora em silêncio. Não guarde só para você aquilo que o céu te entregou. Compartilhe esse vídeo com alguém que está em meio a uma batalha, com alguém que está sendo injustiçado, perseguido, oprimido, com alguém que precisa ouvir que Deus ainda luta pelos seus. Semeia essa palavra. Porque o que você compartilha, você sela. E aquilo que você ajuda a espalhar também te cobre. Agora, se você ainda não está inscrito nesse canal, esse é o momento. Clique em inscrever-se e ative o sininho. Aqui cada oração, cada palavra, cada clamor é um altar. Aqui a presença de Deus é real. Aqui o Espírito Santo sopra e os céus se movem. Eu quero que você esteja aqui comigo todos os dias. Porque enquanto esse mundo ruge, nós vamos continuar orando, crendo, adorando, profetizando. E se você sente que esse lugar é um refúgio, um abrigo, uma tenda de glória, então não fique só assistindo. Faça parte. Comenta aqui embaixo o que essa oração significou para você. Escreve o que o Senhor falou contigo. Conta o que Deus já começou a fazer. E se você ainda está no meio do vale, deixa teu pedido, vamos orar juntos. Vamos guerrear contigo. Esse é o exército dos que não desistem. Esse é o povo da cruz. Esse é o som do reino. E aqui, Deus confunde os inimigos. Agora, respira fundo. Fique em paz. O céu já respondeu. A batalha está nas mãos certas. E em breve, os que riram vão ver você celebrando. Os que duvidaram vão ver você testemunhando. Até a próxima oração. Até o próximo altar. Até o próximo ver. Shalom. Em nome de Jesus.